Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Pedro Vitor, eu tenho 21 anos e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre os motivos pelos quais fazer dieta estragou a minha vida. Bom, para iniciar, eu acho importante introduzir a ideia de que nem sempre fiz dieta, comecei mesmo em um plano dietético lá em 2022, no mês de julho, se eu não me engano. Antes eu treinava já, fazia musculação, só que eu comia ali de acordo com o que dava na minha cabeça. Eu não tinha nenhum plano alimentício certinho, com contagem de macronutrientes, nesse caso carboidratos, proteínas e gorduras. Eu só comia mesmo o que me aparecia na cabeça, não vou comer um frango agora, ou vou fazer um ovo, alguma coisa assim. Eu não tinha muita noção de plano alimentar. Até que um amigo com quem eu treinava na academia me apresentou essa ideia. Ele estava tendo uma evolução muito interessante, muito boa e consistente. Então considerei a possibilidade de iniciar um plano dietético. Bem, a princípio eu estava muito empolgado, apesar de eu ter que fazer 7 refeições no dia, eu estava com muita empolgação. Achava que aquilo ali fosse transformar a minha vida. Então eu comecei muito bem. Comprei lá a quantidade de whey protein que eu tinha que tomar, que desse para o mês. E era tão grande que eu estava tomando 70 gramas de whey por dia. Para quem não sabe, o whey tem ali cerca de 900 gramas, 907 gramas, 900 a 1 quilo. E, cara, se você parar pra pensar, durava pouco mais de 10 dias um pacote de whey. E é muita proteína por dia, cara. Tava comendo proteína pra caramba. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal, a ideia principal é a seguinte. A partir do momento em que eu iniciei o plano dietético, a minha cabeça, ela se condicionou a pensar que o meu dia estava separado em períodos de refeições. Como eu fazia 7 refeições, o meu cérebro começou a pensar da seguinte maneira. Refeição 1, o dia só vai começar depois de eu fazer essa primeira refeição. Refeição 2, eu só posso começar minhas tarefas da tarde depois que eu fizer a refeição 2. Refeição 3, 4 e assim por diante. Ou seja, eu meio que modulei o meu pensamento para depender ativamente desses passos, desses pré-requisitos do meu dia que começaram a surgir em 2022. Eu tive uma evolução muito considerável. Na época eu estava até pensando em competir, subir aí nos palcos de fisiculturismo. Eu treino há muitos anos já e eu considerei realmente essa possibilidade. Considerei subir e tal. E fui continuar fazendo a dieta, treinando. Na época eu lembro que eu tinha uns 81 quilos a fazer dieta. E fazendo essas 7 refeições por dia. Não eram 7 refeições sujas, tá? Vou dar uma breve introdução para vocês, para que entendam como era mais ou menos como eram as 7 refeições. A primeira eu mandava iogurte natural, aveia, um pouquinho de whey protein, 250 gramas de frutas e 3 a 4 ovos. Geralmente eu comia 4, sempre para ter mais comida para o meu corpo trabalhar com ela. Refeição 2, eu comia arroz, feijão, salada e carne em quantidades que eu variava, era geralmente 200 a 250 de arroz, 100 a 150 de feijão e 100 a 200 de frango ou de carne de boi. A minha refeição 3 era composta por 40 gramas de whey, 40 gramas de mucilon e alguma pitada de cacau, alguma coisa assim. A minha refeição 4 era composta de 100 gramas de arroz e 4 ovos, ou 100 gramas de arroz e 100 gramas de frango, que era o meu pré-treino.
tinha o treino, então, de musculação, que na época, cara, tava durando tempo pra caramba, tava papo de 2 horas no mínimo por treino. Hoje, os meus treinos têm 1 hora, assim, muito quando duram 1 hora e meia. E então, nossa, era um dia inteiro comendo e treinando, velho. Nessa época aí, foi complicado. Tanto é que eu falei, né, estragou a minha vida. Depois que eu voltava do treino, tinha a refeição número 5, que eram... Eu não lembro se eram 3 bananas ou 2 bananas e 30 gramas de whey, que aí fechavam 70 gramas, né? Que eu comentei ali no início. E 30 gramas de doce de leite, se eu não me engano. Essa era a refeição 5. Era a refeição 5, cara. Aí tinha a refeição 6, que era a minha janta, que repetia o almoço. E a refeição 7, que eram 4 ovos, 3 a 4 ovos e 30, 40 gramas de queijo, alguma coisa assim. Era algo como isso, 50 gramas de queijo e tal. Resumindo, 7 refeições por dia, 12 ovos por dia, 70 gramas de whey por dia e uma quantidade cavalar de comida. Ninguém merece. Assim, a pessoa vive para comer, não come para viver. E tanto pro treino, né? Vive para treinar e não treina para viver. Então, acabou que eu virei um escravo na época disso daí. Quando eu mudei aqui para Barão Geraldo e vim estudar na Unicamp, eu tive que parar com isso. Mas só que ainda existem resquícios na minha vida dessas modulações mentais que eu acabei criando. Para cada parte do meu dia, eu precisar de seguir um comando. No caso de fazer uma refeição. E isso destruiu muito a minha produtividade, porque eu ficava condicionando os meus estudos, por exemplo. Para quem não sabe, eu estou prestando os vestibulares de medicina das universidades públicas. E no início foi muito complicado, porque eu condicionava o meu estudo a ser após as refeições. E qual que é o problema disso, cara? Eu só começava a estudar, ou eu começava a estudar em jejum, que eu adorava, porque eu não precisava de comer nada, era só acordar e começar a meter bronca. Ou, no mesmo dia que eu comecei a estudar em jejum, eu iniciava os meus estudos após uma refeição. Qual que é o problema? Se eu não comer, ou se eu não tiver com fome na hora, eu vou atrasar o início dos meus estudos. E além disso, depois de comer, eu vou ter um pico glicêmico que vai me destruir completamente, vai acabar com a minha possibilidade. Porque a liberação hormonal vai me deixar morto de cansado, vou ficar grogue, não vou estar aguentando absolutamente nada, então meus estudos vão ser assim, rendimento quase zero. E isso dificultou bastante a minha vida. Hoje eu me libertei disso, graças a Deus. Eu como bem, eu tenho minhas 5 refeições por dia aí, mas, cara, tem dia que eu junto 3 refeições em uma só e tá dando certo. Faz anos já, mais de 1 ano na real, acho que uns 2 anos que eu tô nessa, desde que eu vim aqui para Barão Geraldo. E, cara, funciona bem. Funciona bem. Eu parei com esse negócio de fazer dieta bonitinha, 7 refeições por dia e tal, porque, mano, eu não quero ser atleta de fisiculturismo. Já pensei em subir nos palcos, mas eu não tenho mais essa pretensão. E, cara, foi difícil de largar o osso, tá? Foi difícil de largar o osso dessa ideia aí da dieta e tal, mas finalmente deu certo. É muito complicado, cara, você viver a sua vida pra isso. Porque você não tem aquele freestyle de, pô, cada dia é um dia, mano. Se você tem que viajar, por exemplo. Nossa, quando eu tinha que viajar era uma complicação danada, velho. Era complicado. Eu lembro que, pô, eu treinava 6 vezes na semana nessa época, 7 refeições por dia. Pô, tipo assim, meu shape tava insano. Seco pra caramba e tal, só que, pô, eu prefiro meu shape hoje. Na época eu tava, pô, tava insano, mano, insano. Percentual de gordura extremamente baixo, vascularização pra tudo que é lado. Pô, hoje eu sou mais forte do que naquela época, mas assim, um condicionamento absurdo. Ah, fazia 30 minutos de cardio todos os dias, isso aí eu acho bom, isso aí eu não tiro do mapa não, isso eu acho importante. Porque 30 minutos de cardio, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma bicicleta, você pode fazer, pô, um jiu-jitsu, alguma coisa assim, um HIIT.
Não sei, a preferência é individual. Mas, cara, a dieta em si acabou, assim, comigo naquela época, acabou com o meu tempo, acabou com a minha produtividade. E a conclusão é, cara, se você está querendo passar em alguma coisa, seja medicina, um concurso público, fazer qualquer coisa na sua vida, mano, esquece essa de fazer dieta regradinha, bonitinha, junta um monte de refeição em uma só, mete bronca, vai estudar e, pô, tenta otimizar o tempo o máximo que der, cara. Porque senão não funciona, não. E eu pretendo continuar tratando melhor aí um pouco mais esses temas de musculação, de estilo de vida e tal, academia e tal, essas diferentes facetas aí do meu lifestyle. E no geral, rapaziada, é isso. Tamo junto, um abraço aí pra quem ficou até o fim. E é isso, valeu!